Bom dia, pessoal. Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre os povos nativos da América, certo? Esse conteúdo vocês podem acompanhar no livro de vocês, nas páginas 132 a 135. Para a gente falar desses povos, a gente tem que falar um pouco, conhecer um pouco, relembrar sobre a ocupação do continente americano, né? E vale lembrar que o continente americano já era ocupado mesmo antes da colonização. E os povos aqui já estavam, quando eles chegaram, no caso dos indígenas, que a gente fala, né? Já existiam aqui na América e que nós vimos também como eles teriam chegado aqui, que ou foi pelo Estreito de Bering ou em embarcações pelo Oceano Pacífico. Existem as duas teorias em discussão, certo? E esses povos já viviam aqui, adaptados a diferentes paisagens e possuíam diferentes níveis de organização social, sendo que a maioria sobrevivia da caça, da pesca, da coleta e de atividades consideradas agrícolas. São sociedades, digamos assim, meio que primitivas. Porém, desses povos destacam-se aí os incas, os astecas e os maias, certo? E por que eles se destacam? Tanto por a sua estrutura social, política e econômica, que era mais elevada, e por eles dominarem também conhecimentos de arquitetura, matemática, medicina, astronomia, entre outras técnicas como a fundição de ouro e prata, certo? É importante dizer, pessoal, que esses povos tinham construído já cidades maiores do que as cidades da Europa na mesma época, certo? E aí, quando os colonizadores chegaram, só no final do século XV, já existiam essas civilizações na América, certo? E essa chegada dos colonizadores, em vez de trazer desenvolvimento, como eles alegavam, foi bem mais que isso, trouxe a destruição desses povos, certo? Trouxe a destruição das comunidades pré-colombianas. Entre as principais consequências dessa chegada dos europeus, dos colonizadores, aí vem a questão da escravidão, né? Houve em relação aos povos indígenas, o próprio extermínio, tanto o extermínio dos povos como a extinção também de suas culturas. E nesse mapa aqui, além das principais civilizações, como a gente está discutindo, os incas, astecas e os maias, temos outros povos também que viviam nessa região. Não vou citar todos, mas tinha os Inuits, Nadendês, Sioux, Dakota, os Gês, entre vários outros povos. Guarani, que é os Guaranis, os Gês e os Tupis são povos que viviam na região onde atualmente é o Brasil, certo? Então, todos eles já existiam muito antes da chegada dos colonizadores. Como receberam destaque os três principais povos, a gente vai conhecer um pouco mais cada uma das grandes civilizações pré-colombianas. Primeiro temos aqui os maias, né, localizados na América Central, que era onde eles dominavam, a região onde eles se desenvolveram. Eles tinham como base econômica a agricultura, principalmente a questão do milho, mas eles plantavam também o feijão, abóbora e pimenta. Eles já desenvolviam técnica de irrigação, armazenamento de água e drenagem, certo? Para conseguir cultivar em diferentes áreas. Também, com o seu conhecimento de arquitetura, construíram templos e até palácios. O conhecimento deles, além da arquitetura, também era relacionado à matemática e astronomia. E como já vimos, a organização social deles era bem mais desenvolvida. Possuía uma sociedade bem estruturada, bem organizada. Os astecas, também conhecidos como mexicas, se desenvolveram, se fixaram na região central do México, né? Tinham também como base econômica a agricultura, principalmente aí o milho,
em outras aulas a gente até discutiu, quando estudamos o México, e por conta dessa herança dos povos pré-colombianos, atualmente eles ainda cultivam o milho como uma das principais atividades agrícolas. Esses astecas também desenvolveram técnicas de drenagem para o cultivo, já que se baseavam na agricultura. Conseguiram construir templos, pirâmides, ruas pavimentadas e arcos de pedra. Certo? Arco de pedra, pessoal, não é arco para tirar flechas, não. É aqueles arcos como o Arco do Triunfo, entre outros. Construções arquitetônicas. Conhecimento, eles tinham conhecimento da arquitetura, da matemática, da astronomia, e foram eles que desenvolveram um calendário solar, os primeiros a desenvolver um calendário solar, baseado em 365 dias, que o nosso calendário é um pouco semelhante, pelo menos em questão de dias, é o que se assemelha, provavelmente seria de inspiração no calendário maia. E a organização social deles, eles dividiam a sociedade em classes, como escravos, comerciantes, artesãos, sacerdotes e militares, só mostrando aí o nível de organização social que eles tinham, certo? E, por último, não menos importante, temos os Incas, que era a civilização mais próxima aqui do Brasil. Eles se localizavam na Cordilheira dos Andes, certo? Possuindo também como base econômica a agricultura. Esses três povos se destacaram, tinham como base econômica a agricultura. E uma diferença é que enquanto que os maias e os astecas cultivavam milho como principal produto agrícola, no caso dos incas, eles cultivavam batata. Plantavam milho também, entre outros produtos, mas o principal seria a batata. Também desenvolveram técnicas para o cultivo de alimentos, como a irrigação e também o plantio de terraços, que é esse plantio aqui em níveis, já que eles ficavam em região montanhosa e esse tipo de plantio reduz aí ou permite que eles plantem sem que quando viesse uma chuva destruísse a plantação, certo? Também foram responsáveis por construir cidades e pontes de pedra, que facilitavam o acesso, o deslocamento de uma cidade para outra na região montanhosa. Possuíam também conhecimento de arquitetura, matemática e astronomia. E a organização social também era de uma sociedade bem estruturada, bem dividida. Certo? Todos esses povos, pessoal, com a chegada dos europeus colonizadores, mesmo com o desenvolvimento que eles tinham conseguido, não foram capazes de se defender das poderosas armas que os europeus trouxeram, armas que eram desconhecidas para essas civilizações. E aí foram todos dizimados. Mesmo assim, ainda existem nessas áreas descendentes dessas grandes civilizações que ainda buscam manter a cultura das antigas e grandes civilizações que acabamos de conhecer, certo? A nossa aula vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.